Nos últimos programas eu estou falando sobre o tema da ansiedade e procurando entender como que o Senhor Jesus pôde apresentar um mandamento aparentemente impraticável como esse. Não se preocupem com a sua vida. Eu devolvo, portanto, para ele a seguinte pergunta: como? Tudo me leva a me preocupar. Não há mínima dúvida que Deus não está brincando conosco nessa passagem de Mateus capítulo 6, verso 25. E a maior prova desse fato são os argumentos que o Senhor Jesus nos apresenta a fim de darmos um tratamento racional para o problema da ansiedade. Nos programas anteriores, nós já vimos alguns argumentos, algumas provas, vamos assim dizer, algumas doutrinas, algumas verdades teológicas que compõem aquilo que nós chamamos de cosmovisão e que, portanto, nos permite dar um tratamento objetivo para a ansiedade. Veja, o que o divã pode garantir para você é entender os sintomas da ansiedade. Então, a natureza da ansiedade. Agora, dar um tratamento racional para a ansiedade, de maneira que você tenha algo a dizer para si mesmo quando as preocupações batem à porta do seu coração, porque o segredo da felicidade, o segredo da paz, o segredo da alegria nesse planeta é você ter subsídios interiores, sabe, para ter o que dizer para si mesmo. Então, é por isso que nós encontramos na Bíblia o salmista dizendo: por que estás abatido, a minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Por isso que você encontra o apóstolo Paulo dizendo: porque eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final, ou o depósito até o dia final. Por isso que nós o encontramos dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Então, note que esse mandamento ele está inserido dentro da visão cristã de mundo. O cristianismo só apresenta o mandamento, só apresenta, vamos também assim dizer, de uma certa forma, um conselho como esse, só o chama para vencer esse mal da alma, porque o cristianismo nos chama para nós acreditarmos algumas coisas, porque há certos fatos referentes a Deus, a forma como ele lida com a sua criação, o que ele sente por você e por mim, que nos levam, portanto, a poder ouvir o Senhor Jesus e dizer: isso aqui não é uma alucinação, eu tenho motivos para não me preocupar. O Senhor Jesus, no verso 27, nos apresenta um outro argumento: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Um côvado, 44 centímetros. Ele está dizendo a seguinte coisa: que grande parte daquilo que nos preocupa, que nos aflige, que nos angustia, escapa completamente ao nosso controle. Sabe, pense, por exemplo, num filho 2 horas da manhã na rua, numa cidade como o Rio de Janeiro, sem ter ainda voltado para casa. Quantos pais que não estão nesse momento enfrentando problemas com sono, não conseguem dormir, enquanto os filhos não retornam. Sabe, e nós poderíamos, portanto, multiplicar os exemplos daquilo que nos preocupa, e nos preocupa justamente pelo fato de nós não exercermos controle sobre a vida, sobre aquilo que nós julgamos tão importante, e de fato é, para a preservação da nossa existência. E o Senhor Jesus declara o seguinte: esse tipo de preocupação que absorve a mente, que o impede de pensar os pensamentos de Deus, que faz com que você desvie o foco da vontade de Deus, do culto a Deus, sabe? Que faz com que você deixe de considerar também os motivos da esperança, sabe? O que o Senhor Jesus está dizendo é que isso é totalmente improdutivo, que isso não altera os fatos. Qual de vós, ou quem de vocês, que por preocupado que esteja, pode acrescentar um dia à sua vida? Jesus está fazendo eco ao Salmo 139, quando o rei Davi disse: todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Em outras palavras, está dizendo o seguinte: se a sua preocupação não é capaz de alterar fato
dessa magnitude na sua vida, que está entre os mais importantes, a sua duração nesse planeta, qual de vocês, que por preocupado que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Pode viver 1 ou 2 dias a mais, sem que Deus o tenha decretado? Ninguém. Com isso, o Senhor Jesus está dizendo, olha, se você tiver que se preocupar, encontre um bom motivo para você se preocupar, sabe? Mas olha, vê se isso faz sentido. Porque muitas vezes tem isso, as pessoas estão morrendo afogadas no raso. Eu me lembro de uma experiência, na época que eu pegava as minhas ondas, eu estava num ponto avançado no mar, é um rio que rompia, na verdade a lagoa de Maricá rompia a areia da praia na Barra de Maricá e avançava para o mar e fazia um banco de areia, então que fazia com que a arrebentação das ondas ficasse muito distante da areia da praia. E lá estava eu, na zona de arrebentação, com minha prancha, quando chega um rapaz desesperado, pedindo para que pudesse segurar na minha prancha, por temer morrer afogado, já estava sem forças. Ao que eu me virei para ele e disse a seguinte coisa: amigo, você está no raso, aqui você tem como ficar em pé, porque ele julgava que por estar longe da areia, ele estava num lugar muito profundo, mas não, ali havia um banco de areia, justamente por isso as ondas arrebentavam ali. Foi quando ele tirou a mão da minha prancha, colocou o pé na areia e percebeu, portanto, que ele estava ali morrendo afogado no raso. Então isso pode acontecer, e o Senhor Jesus nos chama a atenção para essa insensatez. Olha lá, permita-me repetir, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Então, se o dia da nossa morte é alguma coisa que escapa ao nosso controle, e, portanto, quanto a isso nós devemos descansar, porque aquele que determinou o tempo de duração da nossa vida nesse planeta o fez em amor, por que não tomarmos a decisão de nos lançarmos nos seus braços e, finalmente, descansarmos no seu cuidado providencial, sabendo que, no lugar dele, nós não faríamos melhor por nós, porque ele não apenas nos ama, como nós gostaríamos que ele nos amasse, ele nos ama infinitamente mais do que podemos pensar, do que somos capazes de imaginar, mas ele, não apenas isso, ele nos conhece como nós mesmos não nos conhecemos. Ele é capaz também de saber, sendo assim, o que na nossa vida representa satisfação de desejo e satisfação de necessidade. E por isso ele nos chama para essa certeza inabalável, que ele haverá de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades.